Salve, salve galera! Nesse vídeo vamos analisar a autonomia política em Maquiavel, a relação entre ética e política, e além disso, para finalizar, o Maquiavel como um defensor do republicanismo. Em relação à autonomia política, o Maquiavel ele faz uma crítica à política normativa que regulamenta as ações do indivíduo de antemão e não leva em conta as circunstâncias, não leva em conta aquilo que acontece. A ideia de normativa aqui pensa a política a partir de algumas regras que são pautadas antes mesmo da ação. Isso acaba engessando a maneira do príncipe interagir com a realidade. E para o Maquiavel, isso é perverso em relação à manutenção do poder, em relação à ordem social. Não há como a gente pensar um modelo de organização político onde esses valores eles sejam imutáveis. Portanto, ele promove essa ruptura principalmente em relação ao pensamento teocrático que antecede o tempo histórico que ele existe e em relação aos pensamentos que são greco-romanos. Então, Maquiavel ele propõe uma política autônoma desses princípios normativos que haviam sido criados lá na Grécia Antiga e durante o período medieval. A próxima reflexão diz respeito a essa relação entre a ética e a política. Há muitos indivíduos que vão dizer que o Maquiavel rompe essa relação entre ética e política, mas obviamente isso é impossível. Na realidade, o Maquiavel ele faz uma crítica à ética cristã. Ele vai dizer que não é possível a gente pensar a ética cristã como um elemento que regulamente as posturas políticas. Justamente porque a ética cristã tem princípios que são estanques, tem princípios que são rígidos e engessados. E isso acaba por inviabilizar a autonomia política que eu acabei de comentar e a ação do príncipe em relação à prática social. Portanto, o Maquiavel ele propõe uma diferenciação entre a ética privada, ou seja, uma ética que toma conta das escolhas que a gente faz em foro íntimo, da ética que é pensada em relação àquilo que é público, em relação à publicidade. Portanto, ele propõe pensar as ações do príncipe a partir dessa ética pública que deve ser pensada para produzir o bem-estar comum. Ou seja, eu não posso pensar as ações do príncipe de maneira ou usando a ética privada, né? Não se trata aqui da vida do indivíduo que deseja orientar a conduta dos indivíduos ou da sua prole. Para o Maquiavel, é importante pensar a ética pública, ou seja, a ética nas relações entre os cidadãos ou em relação aos indivíduos, para que a escolha do príncipe seja a melhor escolha possível, levando em conta a utilidade e as consequências das escolhas que ele pode fazer em relação à sua prática. E o último elemento aqui a ser discutido é o republicanismo. O republicanismo, na realidade, já veio sendo explicado nos dois slides anteriores. O republicanismo é justamente esse estímulo que o Maquiavel dá para que o povo esteja atento aos debates políticos e possa participar, de acordo com uma política que seja autônoma, ou seja, diferente dos interesses privados daquele que decide, uma política que seja pautada a partir de uma ética que vigore ou que valorize a publicidade ou os interesses que são públicos. Portanto, antes de mais nada, é extremamente importante a gente dizer que o Maquiavel é um grande defensor da República, em boa parte estimulado pelo tempo que ele esteve no poder na época dos Soderini.